Você olha se o seu parceiro está online ou não está online? Se ele visualizou ou não visualizou a mensagem? Se ele sai de casa para algum canto e não te avisa, isso te dá uma angústia no peito ou você consegue ficar tranquilo? Olha, se isso te dá uma angústia, eu tenho uma péssima notícia. Muito provavelmente você está microgerenciando os teus relacionamentos. E isso de nenhum modo é saudável. Porém, contudo, entretanto, todavia, depois desse vídeo você não fará mais isso. Eu me chamo Rafael, sou psicoterapeuta e ensino as pessoas aqui neste canal e nas minhas redes sociais a serem pessoas mais estáveis, tá? Então vamos lá, eu tô olhando para baixo porque eu tô com o meu roteirinho aqui. Eu quero falar exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão do microgerenciamento afetivo, né? Digamos assim. Então, você precisa saber onde que as pessoas estão a todo momento, né? E não é uma questão de cuidado, né? Eu já vi isso muito acontecer no consultório. A pessoa disse que pediu a localização por uma questão de segurança, mas não é questão de segurança, a gente sabe disso. Você fica ansioso quando você não recebe a resposta imediata, né? Você manda uma mensagem, a pessoa está online e não te responde, isso te gera ansiedade. Você fica checando as redes sociais compulsivamente, né, para saber se a pessoa seguiu, se não seguiu outra pessoa, se alguém seguiu ela, se ela postou foto ou não postou, quem curtiu foto, né? Então é sempre uma tentativa, digamos assim, de microgerenciar todas as ações da pessoa. E é óbvio que isso vai causar uma certa disfuncionalidade nos teus relacionamentos e mais, vai te causar uma angústia muito grande dentro do peito, né? Vai te causar uma angústia muito grande dentro do peito. Então, se você é essa pessoa, eu quero que você fique aqui, agora, ok? Você não faz isso porque você é ruim. Você faz isso exatamente porque você não entendeu o que é amar. E é para isso que eu estou aqui, meu querido, para te ajudar. Vamos lá. Eu vou te contar uma história real que aconteceu. Claro que eu vou ocultar os dados do meu paciente, mas é um paciente que tem ali mais ou menos 40 anos e esse paciente, ele enfrenta esse problema, né, aos 40 anos de idade. Então pense o seguinte, uma frase que ele me disse foi a seguinte: tudo na minha vida gira em torno do namoro, né? Então ele começou a namorar uma moça e aí a partir desse momento tudo gira em torno do namoro, né? Então ele é um paciente, digamos assim, monotemático. Se você é essa pessoa, a gente pode identificar as coisas aqui. Você vai se identificar. Então ele é um paciente monotemático, ele não consegue falar sobre outros temas, né? Ele só consegue falar sobre o bendito do namoro dele, tá? E esse namoro, claro que quando a gente tem um certo apego, digamos assim, excessivo à coisa, é óbvio que isso vai causar uma certa disfuncionalidade e vai acabar caindo nesse sentido, nessa questão do microgerenciamento. Então, esse paciente, por exemplo, ele ficava observando a bateria do celular da namorada pelo aplicativo de localização compartilhada. Se a bateria fosse caindo, ele ia notar que a namorada estava mexendo no celular e que ele não estava sendo respondido. E aí isso gerava uma grande angústia. Então você percebe que até o nível da bateria vira uma questão dentro de um relacionamento microgerenciado, né? E aí perde-se completamente aquilo que é próprio do amor, que é o livre, a liberdade, digamos assim, né? O livre-arbítrio. Você amar livre, um amor livre, né? Um amor que se escolhe por si mesmo. Então, é próprio do amor, essa é uma característica fundamental, eu quero que você tenha isso dentro do seu coração. É próprio do amor ser livre. Então, a partir do momento em que a gente tenta gerenciar, microgerenciar todas as ações do outro, a gente está cada vez menos amando, né? Só que parece que a gente está amando, né? Parece que é um cuidado. Não é. Não é. A gente se engana por aí. Tá bom? Então, quando a namorada, digamos assim, desse meu paciente não dava satisfação, ele ficava com ansiedade, angustiado, né? Às vezes até fisicamente mal, ele não conseguia fazer as coisas que ele tinha que fazer, não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, e aí ele ficava fisicamente mal, por quê? Porque a namorada não estava respondendo ele, né? Não sentia, ele não se sentia amado, digamos assim, né? E a namorada, claro, tem a vida dela e tal. Então, ele acabava tendo, digamos assim, um medo de ser deixado para trás, né? Ele precisa, nesse sentido, de uma certeza de que essa pessoa não vai deixá-lo para trás. Só que essa certeza ela não existe, esse é o ponto.
Essa certeza é uma certeza que a gente cria na nossa cabeça para que a gente tenha mais, entre aspas, muitas aspas, segurança. Né? Só que essa é uma falsa segurança, entende? Então, a sensação que ele tinha era a seguinte: se ele não souber tudo, ele vai perder o controle, e perdendo o controle, ele perde ela. Né? Então, a tranquilidade dele dependia, nesse sentido, desse controle, né? Dessa atenção constante. Então, só que pense o seguinte: quando você transfere a sua estabilidade emocional para uma fonte externa a você, o que acontece? Você perde o meio de ação. Então, pense o seguinte: se toda a tua estabilidade emocional está na mão de outra pessoa, necessariamente você vai perder o meio de ação. Por quê? Porque já não está nas suas mãos. Entende? Já não está mais nas suas mãos a tua capacidade de se estabilizar emocionalmente. Tu colocou em outra pessoa. Só que uma outra pessoa, ela tem as suas próprias limitações, as suas próprias inseguranças, a sua história. Ela pode não querer simplesmente te dar essa estabilidade emocional, porque ela tem a vida dela, ela deve estar tocando a vida dela de outro jeito. Não sei. Existem milhares de fatores que vão influenciar nesse sentido para que você tenha estabilidade emocional ou não. Só que quando você coloca isso na mão de outra pessoa, a chance de você se estabilizar emocionalmente é muito menor. Então você tem que puxar isso para você. Fala assim: olha, eu, a partir de agora, né, não terei mais uma necessidade de satisfação constante. Eu não quero mais. Então, se o meu parceiro sair de casa, eu preciso saber, eu não quero mais saber com quem, que horas volta, se não avisar, não vou ficar irritado, não vou ficar ansioso, não vou ficar magoado. É difícil, Rafael, é muito difícil. É difícil, gente. É difícil para quem é inseguro, é difícil de fato. Né? Se você foi assim a vida inteira, claro que o começo vai ser um pouco difícil. É que nem você ir para academia. No começo vai ser chato, vai doer um pouquinho, depois você acostuma. Entende? Se você tem essa questão de monitorar a pessoa digitalmente, né? Então tu olha as redes sociais, tu olha as curtidas. Cara, calma. Calma, não olha não. Entende? Não olha não. Tá? Não dá um significado a coisa que necessariamente nem tenha significado. Beleza? Então, uma outra coisa que acontece muito é uma interpretação meio que catastrófica do silêncio. Então, a pessoa ficou em silêncio, não te respondeu por 5, 10, uma hora que seja, você já começa a interpretar esse silêncio como várias coisas absurdas. Né? Então, você já começa a interpretar que a pessoa não gosta mais de você, que ela está pensando bobagem, que ela quer te trair, que ela já te traiu. Cara, ela só está em silêncio, né? Em silêncio no seguinte sentido: ela ainda não te respondeu, ela vai responder, calma. Né? Calma, ela também tem a vida dela, também tem as coisas dela, também está pensando, né? A gente se coloca meio que numa posição egoísta, muitas vezes. Né? A gente se coloca numa posição de a pessoa tem que me dar atenção. Toda hora, 24 horas por dia, tem que me dar atenção. Se não me dá atenção, não vai. E não é assim que as coisas funcionam. Beleza? Não é assim que as coisas funcionam, porque as pessoas também possuem as suas próprias vidas e os seus próprios quereres. Elas querem outras coisas que não a gente, muitas vezes. Tá? Então, as consequências desse tipo de comportamento para o outro, elas são ruins demais. Né? Começa a existir um certo sufocamento, né? Existe a perda também da individualidade. Então, você deixa de fazer as coisas porque vai dar trabalho para explicar. Né? Você fica andando, pisando em ovos, não é isso? Em uma hora essa pessoa, claro que não vai aguentar. Né? Ela não vai aguentar. Ela vai falar assim: eu deixei de ser eu mesma. O que é esse deixar de ser eu mesmo? Deixar de ser eu mesmo é quando você é todo o tempo microgerenciado e aí você fica pisando em ovos, pisando em ovos, pisando em ovos, pisando em ovos. A partir do momento, e aí chega um momento em que você já não consegue mais agir por si mesmo, né? Você tem que explicar, você tem que falar tudo. Cara, essa consequência por outro é muito ruim. Então, se você ama verdadeiramente o outro, não faça com que ele se sinta assim. Não faça com que ele se sinta assim. E para você vai ficar refém de uma ansiedade. Né? O teu dia ele vai girar em torno de checagem, de monitoramento, de interpretar sinais do além, não é isso? Você não vai conseguir se concentrar no seu trabalho, na faculdade, nos seus amigos. Por quê? Porque tudo é sobre relacionamento, não é isso? Não é isso? E mesmo assim, você não vai se sentir seguro. Porque, olha que interessante, vamos supor, você coloca toda a sua vida nessa questão de checar, de monitorar, de se relacionar, etc, etc. Ora, se esse é o caminho, você teria que ficar seguro, correto? Mas por que tu continua com insegurança? Entende? Se o microgerenciamento é o caminho para a tua falta de segurança,
Por que ele não responde à falta de segurança? Ele te deixa com mais falta de segurança ainda, com insegurança, né? Então, esse não é o caminho, né? Vai virando um ciclo, digamos assim, vicioso. Você controla a pessoa porque tem medo, a pessoa se afasta porque se sente controlada. Você sente que ela está se afastando, você controla ainda mais, ela se afasta mais. É sempre isso, até chegar uma hora que vai romper isso. Entende? Então a coisa não vai, ela não fica natural, né? Então, ou vai terminar o relacionamento, ou vai virar uma convivência assim onde ninguém é feliz, é um negócio meio estranho. Entende? De se conviver, de se fazer a coisa. Então, o que você tem que buscar nesse sentido? A partir de hoje, assim, o que eu, se eu fosse te indicar, se você fosse meu paciente, eu te indicaria fazer isso. Pense o seguinte, cara, admita que esse é um problema seu. Você tem que puxar essa responsabilidade para você. Não é um problema de outra pessoa, né? O microgerenciamento é um problema meu, tá bem? Então não é culpa do teu parceiro que não te dá atenção suficiente, né? Não é culpa dele que te deixa inseguro, que você fique seguro, né? O problema, nesse sentido, tá com a tua incapacidade de lidar com a insegurança, com a incerteza, perdão, de lidar com essa incerteza. E, entre aspas, distância emocional. Não é uma distância emocional porque a pessoa simplesmente está fazendo as coisas dela. Entende? Então o que você precisa entender? Porque, cara, existe um outro ser humano do outro lado. E esse ser humano, ele precisa do espaço dele. Sem o espaço dele, não tem relacionamento. Se é só eu, se sou só eu, é só os meus quereres, é só eu, cara, não tem relacionamento aí. Então a primeira coisa é, o problema é seu. Esse é um problema seu, é uma responsabilidade sua de resolver. Estou contigo, mas é um problema seu. Beleza? Segundo ponto, você tem que entender de onde que isso vem. Então pense o seguinte, quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Né? Que você precisava controlar alguém para se sentir seguro? Né? O que você tem medo, de fato, que aconteça se você não souber, por exemplo, onde que a pessoa está? É medo de ser traído? É medo de quê? De onde que vem esse medo? De onde que surge essa questão dentro do teu peito? Isso é muito, muito importante você pensar, tá? Então, a primeira coisa é essa, você tem que se perguntar essas coisas, tudo bem? E muitas vezes isso vai vir do quê? De relacionamentos que você teve anteriormente, né? De uma falta de segurança mesmo na vida, de habilidades práticas que você não construiu. Então veja, às vezes você não conseguiu vencer algumas dificuldades que a vida te impôs, como por exemplo conseguir um trabalho, como por exemplo ter um relacionamento bem sucedido, como por exemplo passar numa faculdade, ou vários outros tipos de imposições, e nesse sentido tu é meio fraco, né? Fraco no seguinte sentido, pense aí como uma academia. Você vai à academia, a primeira vez que você vai fazer supino, você levanta lá, só a barra. Aí você, pô, cara, supino é ruim demais. Você pode desistir ou pode continuar. Na segunda semana você consegue levantar 5 quilos. Na terceira semana você já consegue levantar 7. E vai aumentando. Você vai vencendo a si mesmo, entende? Então, quando você não vence a si mesmo no mundo real, isso vai te dar uma certa insegurança no próprio mundo real, entende? Então, por exemplo, no caso desse meu paciente, ele tem medo lá de perder a namorada. Mas por que ele tem medo de perder a namorada? Porque ele não aprendeu a conquistar outra mulher. Ele não sabe como que se lidam com o relacionamento. Entende? E quando eu falo conquistar, eu não falo nesse sentido que a gente vê por aí, né? De conquista, disso. Não. Sentido normal da coisa mesmo. Né? Você não sabe como ter um bom relacionamento. E você já tem um relacionamento meio disfuncional. E aí você fica com medo de perder aquele relacionamento. Por quê? Porque você não sabe ter outro, cara. Você não tem meios, entende? Você não sabe comunicar também. Então, comunicar, por exemplo, eu tô querendo terminar. Você também não sabe comunicar, como que você faz isso, né? Então, veja, é uma gama de problemas, e aí a gente vai trabalhando isso aqui ao longo do tempo, que vai afetando, digamos assim, os relacionamentos, tá bom? Então, a falta de força no mundo também vai te trazer essa insegurança, ok? Só que eu quero que você pense o seguinte. Se pergunte a seguinte coisa. Se eu terminar o meu relacionamento hoje, e a gente tá falando aqui de relacionamento, né, nesse vídeo, mas pode ser medo de outra coisa, tá? Se acabar, né, terminei, o que acontece amanhã? Né? Melhor, o que acontece daqui 3 meses? Melhor ainda, o que acontece daqui 12 meses? Nada. Né? Vai doer um pouquinho, né? 2 dias, 3 dias, uma semana,
vai ser dolorido. Mas depois, daqui a um ano, você vai estar rindo dessa situação. Entende? Então, entenda que os danos, nesse sentido de um namoro, por exemplo, eles são danos mínimos do término de um namoro, né? Eles são danos mínimos. Então, entendendo que são danos mínimos, o que você tem que colocar na cabeça? Que além dessa questão dos danos, a gente precisa também dar espaço para o outro ser ele. Então, olha, quando alguém chega para mim, Rafael, eu fui traído aqui, não estava namorando, meu namorado me traiu. Eu falei, olha, com todo respeito, que bom, entende? Que bom. Que bom que essa coisa não evoluiu para um casamento e você não foi traída num casamento, com filho, né? O dano seria muito maior. Então, quanto mais pueril, digamos assim, né, juvenil, quanto mais jovem, digamos assim, o nosso relacionamento, melhor que as coisas aconteçam. Entende? Uma traição, um término. Quanto mais longo isso vai ficando pior. O dano vai aumentar. Tá bom? Então eu quero que você pense isso. Se, por exemplo, eu olhei a foto da minha namorada lá e eu vi que tem curtida de um cara. Falei, cara, o que acontece? Se outra pessoa, se outro homem curtir a foto da minha namorada, o que vai acontecer, assim? No mundo real, não acontece nada. Entende? Agora, de modo prático, se a sua namorada está dando bola para outro cara, você não tem que ficar com medo, você tem que terminar com ela. Entende? A reação à coisa precisa ser proporcional. Você não tem que ficar com medo de perder, medo dela tomar um like de um cara bonito, ou dela dar um like num cara bonito, dela conversar com um cara bonito, sei lá, cara. Você não tem que ter medo disso. Você tem que ter meios de ação para caso isso aconteça. Entende? Então, sei lá, tua namorada deu bola, ou teu namorado começou a dar bola para outra pessoa. O que você vai fazer? Se você tem meios de ação, você vai lá e vai terminar a coisa. Se você não tem meios de ação, o que você vai fazer? Você vai ficar com medo, inseguro, tentando controlar. Percebe? Então, a dica, digamos assim, desse vídeo é essa. Pense assim, o que vai acontecer se isso acontecer? O que acontece se isso acontecer? Normalmente não acontece nada. Tá? E uma segunda dica é busque ajuda profissional. Se você já está há muito tempo nisso, se você não consegue sair dessa espiral, tem um link aqui embaixo, você pode tocar e aí a gente vai conversar. Tá bom? Mas tenha calma. A coisa ela vai se assentar, digamos assim. Eu sei que é difícil, né? É difícil mesmo você ouvir isso. Você sair desse estado de controle, você passar a ser uma pessoa mais comum, mais normal, digamos assim, que não controla, mas que deixa o outro ser ele. Eu sei que é difícil. Né? Você quer ter essa certeza que você não vai ser abandonado. Né? Mas, acima de tudo, você também não consegue controlar o outro. Né? Ainda que você coloque todos os meios para controle, você não consegue controlar. Né? Esse é papo para um outro vídeo, mas a vontade do outro ela é sempre, sempre imperativa. Ainda que você coloque meios de ação de controle, né? Meio de controle. Então, é isto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau.